Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas no mês de agosto de 2022 e, minha gente, o negócio mês passado foi muito bom. Temos uma pilha de respeito aqui e muita coisa boa. Só li coisa boa no mês passado e coisa muito boa, diga-se de passagem. Então eu vou começar primeiramente com as leituras que vieram me acompanhando já de outros meses. Não, eu não li tudo isso, comecei e terminei no mês passado. Fiquem calmos aí, a galera que fica, ai meu Deus, como é que você consegue ler tanto? Sosseguem. E começando já com a primeira leitura que eu concluí em agosto e que estava me acompanhando desde junho, se eu não me engano, meio ou começo de junho, algo assim, que é O Arquipélago, última parte da trilogia O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Bom, a gente já tem resenha para este livro aqui no canal. Aliás, não só para este, mas para cada uma das partes da saga. Então a gente tem vídeo além do Arquipélago para o Continente e para o Retrato. Os links estarão todos aqui na descrição do vídeo. E os acontecimentos que a gente acompanha nesta parte datam do comecinho da década de 20, no século passado, até o período da queda de Vargas, ou seja, até mais ou menos 1945. E este aqui virou um dos meus fechamentos favoritos de tudo que eu já li, porque eu acho que o Veríssimo realmente não poderia ter terminado isso aqui de outro modo, sério. O parágrafo final desta trilogia é um negócio, meu Deus do céu. Sabe aqueles finais que você lê sem fôlego até, de uma vez só, e aí depois ainda volta pra reler, porque o negócio é tão maravilhoso que você tem que ler aquilo de novo? Então, isso aqui, muito, muito feliz por ter concluído essa saga e concluir com a certeza de que foi apenas a primeira de muitas leituras que virão, porque, nossa, terminei e já tô morrendo de saudade dos personagens. Assim como em Um Retrato a gente é apresentado a alguns personagens novos aqui e passamos a conhecer melhor alguns que a gente conheceu bem brevemente lá na parte anterior, e aqui eu preciso destacar Tio Bicho e Floriano. Ia falar da Maria Valéria também, mas Maria Valéria já brilhou lá no Retrato, a gente já viu todo o poder daquela mulher lá, mas aqui me chamaram especial atenção Tio Bicho, Floriano, que aliás é alter ego do próprio Veríssimo, e também a Silvia, que ganha um capítulo aqui dos seus diários e que, nossa senhora, é um dos meus capítulos favoritos da saga inteira, inclusive. Quantas vezes eu devo ter dito maravilhoso enquanto falando destes livros, mas aqui, realmente, isso aqui é maravilhoso, o que dizer. Aí, fechando o Veríssimo, então, vamos para outra obra grandiosa da literatura brasileira, e eu diria que este aqui é o, com O maiúsculo, grande romance da literatura brasileira. Eu ia falar do século XX, mas eu acho que, putz, é da história da nossa literatura, porque isso aqui é algo sem precedentes. Vocês sabem que eu leio muitos clássicos, sou apaixonada pelos clássicos da literatura, etc. E eu nunca vi algo parecido com isto aqui. Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. E agora finalmente posso dizer que entendo o título deste livro, porque, nossa, uma coisa que me deixava muito curiosa em relação a este livro era o próprio título, Grande Sertão Veredas. Essa questão dos dois pontos, eu ficava, gente, que título é esse? Eu acho que só lendo pra entender e, realmente, só vivenciando a travessia de Riobaldo pra conseguir entender o título deste livro, o que Guimarães Rosa quis passar a partir dele, mas olha, vale a pena. A gente leu esse livro aqui nos meses de julho e agosto, lá no Clubinho, e como eu disse na resenha deste livro aqui, fica a dica para quem quer ler um dia, arruma alguém para ler em conjunto, porque, sério, é tão legal as discussões que esse livro propicia, as teorias que a gente consegue fazer a partir de alguns acontecimentos aqui. Nossa, vale muito, muito a pena mesmo você arrumar um amigo aí, uma leitura conjunta, sei lá, para ter companhia para essa travessia, porque com certeza ela vai ficar muito mais rica. E sobre o enredo deste livro, resumindo bem, na verdade é o que eu falei lá na resenha, porque eu acho que este aqui é daqueles livros em que é muito bom você ir ler sem saber muito sobre ele. Então lá na resenha, que tem quase uns 30 minutos, eu falo sobre o enredo, basicamente isso. Aqui a gente tem um discurso livre de um ex-jagunço chamado Riobaldo, já em idade mais avançada, então já faz tempo que ele abandonou a jagunçagem, e ele está contando a história de um período de sua vida para um interlocutor, um homem instruído, um homem que vem da cidade ali para o sertão e que está tomando notas sobre a vida do Riobaldo. E em meio a esses acontecimentos que o Riobaldo está narrando para o seu interlocutor, ele chama bastante atenção para um grande amor que ele viveu durante o período em que ele esteve na jagunçagem. Um amor por
um outro jagunço chamado Diadorim. Pois é, em um livro que foi lançado no Brasil no meio do século passado, Guimarães Rosa tem a coragem de narrar uma história que trata em boa parte do amor que um jagunço sentiu por um outro jagunço. Baita livro, sério. Isto aqui é o tipo de experiência que todo mundo que se diz apaixonado por literatura devia viver um dia. Vale muito a pena atravessar o sertão. Não é tarefa fácil, mas tenha certeza, seu esforço será recompensado. É daqueles tipos de livro que te muda como leitor. Nossa, Rosa, já até comprei mais livros dele. Daqui a pouco a gente mostra por aqui, inclusive, quando eu fizer os novos na estante. Aí agora vamos para os livros. Ai, não, tem mais um que veio me acompanhando de julho, que é o Blonde, da Joyce Carol Oates, aquele romance, sempre bom lembrar, porque eu vejo gente achando que isso aqui é uma biografia da Marilyn Monroe, e não é, tá? É um romance fortemente baseado na vida dela, mas ainda assim um romance. Pois bem, terminei o primeiro volume, e eu gostei bastante, confesso que em certo momento eu comecei a ficar cansada da narrativa, porque a narrativa aqui é um pouco diferentona. A gente vai falar mais sobre esses e outros aspectos na resenha, que não vai sair tão em breve assim, porque eu tô lendo o volume 2 e eu já li uns 73%, se eu não me engano, do livro. Eu sei o percentual porque eu tô lendo no Kindle, porque, gente, esta edição aqui é bem problemática. Eu espero que a HarperCollins faça alguma coisa aí, porque a tradução parece estar bem esquisita, a gente também fala sobre isso na resenha, e muito erro de revisão. Mas assim, muito erro de revisão mesmo. É impressionante. Então acaba que eu tô lendo o livro bem mais no Kindle, mas às vezes eu faço o esforço de alternar com a tradução em português também, porque vocês pediram para eu comentar, né, etc. Então dou uma alternada, mas prefiro recorrer ao Kindle mesmo, porque aqui tem uns períodos que, nossa, eu tô lendo e eu fico, gente, que construção é essa aqui? Aí eu vou pro original e vejo que lá faz muito mais sentido. Pois é, complicado e triste, né? Porque, nossa, eu acho o projeto gráfico tão bonito, a edição tá bem trabalhada, mas é só a parte externa mesmo, porque o miolo realmente merecia uma dedicação maior. E, gente, que vida é essa da Marilyn? Meu Deus do céu. Eu comprei até uma biografia dela. Finalmente consegui me decidir entre uma biografia dela, porque fazia tempo que eu tava de olho em algumas, mas ainda não tinha batido o martelo. E aí, finalmente bati, porque eu fiquei muito curiosa para ler sobre a vida da Marilyn a partir da leitura disso aqui. Eu mostro lá no vídeo de Novos na Estante, porque a biografia já chegou. E é um negócio tão triste, desolador, que tem umas coisas que eu vejo aqui e aí eu fico, não, gente, isso aqui acho que não é real, deixa eu jogar aqui no Google. E aí eu descubro que sim, aquilo realmente aconteceu com ela, aquilo foi daquela maneira. Claro que tem alguns aspectos aqui, como eu disse, é um romance. Então tem alguns rumores aqui que a Joyce Carol Oates toma como se fossem verdades, e não tô criticando isso, tá? Tanto que a Joyce Carol Oates deixa muito claro aqui na introdução do livro que isto é um romance baseado na vida dela, que para quem quer um texto biográfico da Marilyn não é para procurar isso aqui, ela até indica alguns outros textos, o que ela usou como fonte, mas enfim, tem muita coisa aqui que é real e dá um aperto no coração, sabe? De imaginar que essa mulher passou por tudo isso. Mas acho que talvez ainda em setembro a gente conversa sobre essa leitura aqui, sobre os 2 volumes no caso, né? Que também não sei por que a HarperCollins dividiu em 2 volumes a obra, porque o original é um volume só. Mas a gente conversa mais sobre esses pormenores em breve aqui no canal. Aí depois, gente, como eu gostei desse livro, eu terminei a leitura de mais um livro do Amos Oz, que é um autor cuja obra eu li pela primeira vez neste ano com o De Amor e Trevas. E aí, bom, De Amor e Trevas foi um livro que ressoou, ainda ressoa, na verdade, em mim por muito tempo, tanto que eu senti que eu tinha que esperar para ler alguma outra coisa dele, porque eu ainda não tinha superado o De Amor e Trevas, sabe? Mas aí agora comecei até a produzir a resenha de Amor e Trevas e aí senti que dava para seguir em frente e escolhi este aqui, o Do Que É Feita a Maçã, que já tem resenha aqui, o link vai estar aqui na descrição. E gente, eu tô chocada com o tanto de gente que comprou este livro aqui por indicação minha, sério, eu recebi muita mensagem no Instagram, teve gente me avisando
que esgotou o livro na Amazon até, né? Jesus amado. Mas já voltou, pelo que eu vi, que me avisaram também. Então vou deixar os links aqui também na descrição do vídeo. E, como eu disse na resenha deste livro aqui, eu terminei essa leitura com a impressão de que algo tinha sido acrescentado à minha alma. O livro tem título e subtítulo: Do que é feita a maçã, 6 conversas sobre amor, culpa e outros prazeres. E aqui na capa a gente tem Amos Oz com Shira Haddad. Porque o que acontece? Aqui o Amos Oz, o propósito desse livro, digamos, era o Amos Oz ser entrevistado e aí documentar essas entrevistas, só que acaba que a Shira é uma coautora, digamos, deste livro, porque o que a gente tem aqui acabam sendo não entrevistas, mas sim conversas. Shira Haddad foi editora do Amos Oz, ela editou o Judas dele, só que a partir desse trabalho eles descobriram que tinham muitas afinidades, viraram amigos, continuaram conversando muito sobre alguns temas, e aí teve um momento em que a Shira achou que seria de bom tom colocar um gravador entre eles para registrar essas conversas. Então ela conduz as conversas, faz várias perguntas para o Amos Oz, mas acabam sendo conversas mesmo. E aí é um livro legal porque tem um tom leve, discute assuntos importantíssimos, mas de maneira super leve e, nossa, você aprende muito, dá umas gargalhadas também, às vezes também fica com um pouco de aperto no coração, porque, gente, Amos Oz é isso, numa página você tá lá chorando e na outra você tá gargalhando. Porque a história de vida dele é bem difícil, principalmente ali na sua infância e adolescência, mas ele era daquelas pessoas que buscava enxergar o lado bom de tudo, ele tem um humor maravilhoso, é aquela pessoa que não se leva muito a sério, sabe? Faz piada de si mesmo, o melhor tipo de pessoa, dicas de passagem, então passei a gostar ainda mais do Amos após essa leitura. Como eu falei lá na resenha também, considero esta aqui uma excelente porta de entrada para a obra do Amos Oz, porque eu sei que De Amor e Trevas, né, é um tijolão, pode ser que tem aí alguém que não gosta, não esteja disposto a enfrentar. Então fica a dica, dá uma chance para este aqui, porque, nossa, é bem mais curtinho, é um livro mais leve de se ler e tenho certeza de que se você gostou disso aqui, você também gostará do De Amor e Trevas. Na verdade, se você gostar disso aqui, você vai acabar essa leitura e querer sair correndo para comprar o De Amor e Trevas. Ai, Amos Oz. Já separei até um outro livro dele para ler neste mês. Sim, é isso mesmo, Amos Oz se tornou uma obsessão literária minha. Aliás, eu percebo que nos últimos 4 anos eu tenho feito muito isso, de achar a obra de um autor e aí mergulhar muito a fundo, né? A gente tem até algumas documentações disso aqui, né? A Susan Sontag, Stefan Zweig, Joseph Brodsky também, e as deste ano, e que irão para 2023 também, dicas de passagem, porque felizmente esses autores deixaram uma obra muito vasta pra gente. Então são Amos Oz e Veríssimo. A gente já falou de Veríssimo neste vídeo através do Arquipélago, mas espera aí que a gente conversa já já sobre ele de novo. Penúltima leitura concluída em agosto foi, na verdade, uma releitura. Nossa, eu tinha lido este livro, meu Deus, muito tempo, acho que uns 7 anos, talvez, 6 anos, algo assim, que é O Leitor, do Bernhard Schlink. E sim, gente, eu sei que esta capa é muito feia, meu Deus do céu. É capa de filme, sabe? Essa coisa pavorosa, mas assim, não é só a capa de filme que tá errado aqui, sabe? Tudo tá errado nessa capa. Ai, Jesus. Bom, não vou ficar falando mal da edição aqui, porque este livro é maravilhoso. Eu sei que parece livro de banca de jornal, mas vão por mim. É uma leitura que vale muito a pena. Falando rapidinho sobre o que a gente tem no enredo deste livro. Este livro é narrado em primeira pessoa, no pós-Segunda Guerra Mundial, por um homem chamado Michael Berg. A gente começa a acompanhá-lo quando ele era bem novinho, tinha 15 anos, e aí nesse período ele conhece uma mulher bem mais velha, chamada Hannah, com quem ele tem um caso. E aí, por motivos que eu não vou explicitar aqui, eles acabam seguindo caminhos separados, mas quando o Michael, ou Michael, como vocês preferirem, já está na faculdade como estudante de Direito, ele está participando de um seminário em que ele tem que assistir a algumas sessões de julgamentos de crimes que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, e é isso que certo dia ele está lá no tribunal pronto para assistir ao julgamento de mulheres que foram guardas em campos de concentração ou estruturas que ficavam próximas a campos de concentração, etc., que participaram da SS. E quando entram essas mulheres que seriam julgadas, adivinha quem está entre elas? Ela mesma, Hannah, que o Michael não via há
tanto tempo. Pesado, pois é, né? Mas, nossa, eu gostei muito da releitura. Eu descobri que o livro é mais profundo do que eu pensava que ele fosse, porque aqui a gente tem um segredo que é revelado em mais ou menos metade da narrativa, e aí eu achei que, por já saber desse segredo, talvez a releitura não tivesse o mesmo impacto que teve pra mim da primeira vez, mas qual não foi minha surpresa ao descobrir que a releitura me marcou ainda mais que a primeira leitura, mesmo a despeito desse segredo, porque nosso livro é muito maior que isso. Aqui, nesse livro tão fininho, o autor consegue colocar tanto tema para discussão. Nossa, a leitura é muito rica. Se eu não me engano, tá no Kindle Unlimited, então fica a dica, mas a edição atual, que é um pouco maior que essa, tá? Se eu não me engano, a edição atual não é de bolsa, então a coisa já melhora um pouco, pelo menos pra mim. Eu vou deixar o link aqui. É bem baratinha, vive em promoção, inclusive. E essa aqui foi a resenha exclusiva lá do clubinho do mês passado. Então, o pessoal que assina aí o Plano Tolstói, fica a dica, tem a resenha deste livro lá. Eu dividi em uma parte sem spoiler, então você aí que quer ler o livro, quer saber um pouco mais sobre ele, dá uma olhada no vídeo lá. E depois que você lê o livro, você pode voltar lá pra ver a parte com spoilers. E tem um filme também, né? Eu falei da capa de filme. Tem um filme com a Kate Winslet e o Ralph Fiennes. Foi por ele, aliás, que a Kate Winslet ganhou o Oscar de melhor atriz. O pessoal fala muito bem do filme. Eu, infelizmente, não consegui assistir porque não tá em streaming nenhum. É impressionante. Eu revirei a internet atrás disso. Nem pra alugar tem, sabe? Então, infelizmente, não consegui assistir, mas fica a dica aí pra vocês. E eu falei que a gente ia falar de Veríssimo de novo neste vídeo, não é? Então, cá está, foi a última leitura concluída no mês passado, Solo de Clarineta, volume 1, que é a primeira parte do livro de memórias do Veríssimo. Então a gente tem o volume 2, que eu já emendei, porque, sério, isso aqui é maravilhoso, e me salvou de uma ressaca literária, de entrar numa ressaca literária, aliás, porque ressaca literária, pra quem não conhece esse termo, é basicamente quando você lê algo que te impacta tanto, e seja positiva ou negativamente, que você tenta ler outras coisas e não consegue mais. Fica um tempo ali sem conseguir ler. E geralmente eu sofro dessas ressacas literárias quando eu leio alguma coisa que me impacta muito. Uma leitura que exige muito trabalho também, etc. E isso tudo foi o caso de Grande Sertão Veredas. E aí eu tô com 2 outros livros na pilha de leituras atualmente, e livros maravilhosos que eu tava gostando bastante. Só que depois de ler Grande Sertão, nada de eu conseguir ler esses livros. Aí eu pensei, quer saber, eu vou pegar o livro de memórias do Veríssimo logo, aproveitar que eu coloquei na minha lista de 10 livros que eu quero ler ainda neste ano, pra quem quiser assistir ao vídeo, eu vou deixar aqui, porque chega esse momento, né, que segundo semestre você precisa priorizar as leituras que você ainda quer fazer neste ano. Então nesse vídeo eu priorizo 10. E aí entre essas 10 tá lá os 2 volumes do Solo de Clarineta, peguei pra ler. Gente, eu devorei isso daqui, não dava pra parar de ler de jeito nenhum. Foi o livro que me fez ficar acordada até um pouco mais tarde, e o pessoal aqui que me acompanha sabe que, jovem senhora que sou, meu Deus, 9h30 eu geralmente já estou prontíssima pra dormir. Na verdade, 9 horas eu já tô deitada na cama, mas aí umas 9h30, assim, que eu já li uns 30 minutinhos, já tô meio que caindo no sono, mas Veríssimo me deixou acordada até tarde pra ler, porque isso aqui é maravilhoso e muito legal pra quem quer conhecer um pouco mais da história de vida do Veríssimo, que me surpreendeu, diga-se de passagem, mas também para compreender o processo criativo dele, porque aqui ele fala muito sobre o processo criativo. Então, inclusive, já deixo um aviso aqui, que tem bastante spoiler sobre a obra dele, tá? Principalmente sobre O Tempo e o Vento. Os outros eu não achei tão graves, não. Eu li tudo, porque eu não sou a pessoa que mais se importa com spoiler do mundo, mas de O Tempo e o Vento tem algumas coisas aqui que talvez você que se importa muito com spoiler prefira ler a saga antes de partir pra isso aqui. Mas ai, que delícia de leitura. Pra quem já leu O Tempo e o Vento e ainda não leu isso aqui, não perca tempo. Compre e leia, porque é sensacional. E a gente também não vai falar mais sobre ele tão em breve aqui, porque, como eu disse, eu tô lendo o 2º volume, mas quando eu acabar o 2º volume, e eu disse que talvez não tão em breve, né? Mas, gente do céu, eu tô devorando igual o primeiro. Então, retificando aqui, é provável que eu termine muito em breve, e aí nós devemos conversar ainda neste mês de setembro sobre as memórias de Veríssimo aqui no canal. Aliás, fica a dica para quem quer conhecer Érico Veríssimo, etc. Neste mês, que começa hoje, inclusive, vai rolar, na verdade está rolando, né, porque começa hoje, a leitura conjunta de, eu vou pegar aqui o livro, Incidente em Antares, lá no Clubinho, que é o meu clube do livro. Eu vou deixar aqui um vídeo explicando direitinho como é que vai funcionar a leitura conjunta,
e como é que você faz para participar. Nossa, tô empolgadíssima, gente, vocês estão vendo, né, que Veríssimo, tô devorando a obra do homem. Então foi tudo isso que rolou no mês de agosto. Espero que setembro seja tão bom quanto agosto foi no quesito leituras. E me contem aí vocês, o que vocês leram, qual foi a melhor coisa que vocês leram no mês passado. Me contem aqui, porque vocês sabem que eu adoro engordar a minha lista de desejos com indicações de vocês. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.